Problema na estação de tratamento de esgoto prejudica moradores de condomínio em Valparaíso. E você vai ver também. Polícia identifica suspeito de furtar residências em Cidade Ocidental. Bandidos fazem uma família refém durante festa de aniversário. Semana do Autismo em Lusiânia traz diversas atividades de conscientização. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A Polícia Civil conseguiu identificar o autor de um furto a uma residência em Cidade Ocidental. O fato ocorreu no mês passado, mas o detalhe é que, segundo a polícia, esse mesmo homem já teria agido outras vezes na região. Daniel Andrade Ancieto foi identificado por essas imagens captadas pelas câmeras de segurança da casa que fica no centro de Cidade Ocidental. Na ocasião, foram levados um computador portátil e outros objetos de valor. Segundo as investigações, Daniel já é conhecido na região pela prática desse tipo de crime. O suspeito foi identificado na semana passada depois de furtar um estabelecimento comercial que também fica no centro da cidade. Ele é apontado pela polícia como suspeito de pelo menos 14 casos de furto a residências e comércios na região. Daniel foi indiciado por furto qualificado. Agora um caso de terror durante uma festa de aniversário em Goiânia. Bandidos mantiveram uma família refém para roubar dinheiro, celular e até o carro. A polícia conseguiu descobrir onde estavam os criminosos depois que uma vítima de 13 anos ajudou. 15 pessoas na mira de bandidos violentos. Havia idosos, uma cadeirante, a grávida e até um bebê entre os reféns. Alguns apanharam e foram até impedidos de rezar. Deram as coordenadas à minha sobrinha e ela estava grávida. As mulheres rezavam. Aí ele pediu para rezar que ele era do capeta. A ação durou 45 minutos. O bando fugiu levando um carro, dinheiro, joias, um cofre da casa e objetos pessoais, como celulares. Durante o assalto, os bandidos usaram um equipamento que bloqueia o sinal de celular. Por isso, as vítimas, mesmo presas por um tempo dentro de um quarto, ninguém conseguiu acionar o socorro ou pedir a ajuda da polícia. Depois que os bandidos foram embora, o filho de uma das vítimas, lá de Brasília, de apenas 13 anos de idade, conseguiu rastrear o sinal do localizador do celular e passou então o endereço aproximado à polícia, lá no setor Buriti Sereno. E foi aí que a perseguição da Rotam começou. 2 assaltantes morreram em confronto com a polícia e um foi preso. Pularam muros, telhados inclusive, fugiram lá para tentar não ser presos, né? E no momento da abordagem ainda foram violentos. Muito desesperador, isso é coisa que a gente não quer que aconteça para nenhum inimigo da gente. Situação assustadora, né? Primeira pausa para os comerciais e a seguir, Lusiânia realiza a Semana do Autismo. E veja também o caos na saúde pública no DF. Agora são 7h21, a gente volta já. Estamos de volta com o J2 e hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. No Brasil existem 2 milhões de autistas. Número vem crescendo, 15% nos últimos 2 anos. Cresceu também o número de diagnósticos, porque quanto mais cedo confirmado o autismo, melhor a resposta ao tratamento. A Milena tem uma rotina fixa. Mesmo as tarefas mais simples do dia, como tomar café da manhã, precisam seguir um padrão. Tem sido assim desde o diagnóstico de autismo, quando ela tinha apenas 1 ano de idade. A Gláucia foi quem percebeu que a filha tinha um comportamento diferente das outras crianças. Ela então resolveu procurar ajuda. A confirmação de que se tratava mesmo de autismo no início foi um baque para a família. Eu chorei muito, foi assim uma pesquisa de internet mesmo. E assim, achei muito tenso tudo isso, esse mundo totalmente desconhecido para nós, foi complicado. A Milena se alfabetizou no tempo certo. Tem um bom convívio com os amigos da escola e com a irmã mais nova, a Camille. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o autismo possui 3 níveis: leve, moderado e severo. Apesar de ainda não ter cura,
Os tratamentos são eficazes, principalmente quando o diagnóstico é feito ainda na infância. O problema é que muitas famílias não percebem os sinais, por serem mais sutis em alguns casos. Tem gente que passa uma vida inteira sem saber que é autista. Outros descobrem já na fase adulta. Normalmente é aquela criança que não tem contato de olhar, ela não olha muito nos seus olhos. Você sorri para ela quando bebê, ela não responde ao seu sorriso. Claro, né, que o bebezinho recém-nascido normalmente não faz isso, mas eu estou dizendo ali lá para os 2, 3, 4 meses, a criança já precisa ter essa resposta. E aquela criança que começa ali, não balbucia, aquele mamam, papapá, ele não faz normalmente. Ou às vezes faz, mas com uma frequência muito menor que as outras crianças na mesma idade. Dependendo do nível de autismo, o tratamento pode ser feito apenas com terapia ou com medicamentos. A criança, tanto ela pode evoluir o grau dela, aumentar o grau para de leve ela passar para moderado e ir para severo, quanto ao contrário. Ela pode ser diagnosticada com severo, com uma intervenção correta, ela pode diminuir de grau também. E olha só, as atividades da Semana do Autismo estão acontecendo na Câmara Municipal aqui de Lusiânia. Vamos dar só uma olhada no telão, no cronograma de tudo que acontece durante essa semana. Dia 3, amanhã, tem audiência pública às 9 da manhã, onde vão ser tratados os assuntos de prática e desenvolvimento do autista na educação e saúde. No dia 4, exibição de filme às 7 da noite em Um Mundo Interior. Tem ainda mais atividades durante essa semana. Tem atividade também no dia 5, a exibição do filme Em Um Mundo Interior, às 7 da noite. E no dia 7, palestra às 3 da tarde, falando sobre os direitos das pessoas com autismo. E também às 17 horas, falando do autismo, o que fazer afinal. Então essas são algumas das atividades da Semana do Autismo. Vale a pena você conferir, você acompanhar, porque o importante dessa semana mesmo é a conscientização. E o número de pessoas com doenças renais é cada vez maior no Brasil. Saiba que uma simples mudança de hábito pode mudar também esse cenário. A doença pode se desenvolver rapidamente ao longo de algumas horas ou lentamente durante alguns dias. As mais comuns são cálculos renais, infecções, cistos, tumores e perda na função renal, mais conhecida como insuficiência renal. Doença renal significa que os rins não estão funcionando adequadamente. A nossa intenção é sempre prevenir que o paciente chegue na fase final da doença renal crônica, que é a falência total no funcionamento dos rins, onde ele vai precisar de uma terapia renal substitutiva, seja ela hemodiálise, diálise peritoneal ou até mesmo um transplante renal. O avanço da doença aponta um cenário preocupante no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de pessoas que sofrem com o problema chegou a 22 mil no ano de 2017. 1 a cada 10 brasileiros sofre com problemas renais. Doenças como diabetes e hipertensão renal, quando não bem controladas, podem levar ao desgaste renal. Essas doenças podem ser evitadas com simples mudanças no estilo de vida e fazendo exames de rotina com frequência. O paciente ele tem que ser acompanhado por um médico de perto. São doenças silenciosas e que o paciente muitas vezes não tem noção que os rins estão sendo agredidos. E quando ele vai manifestar a doença renal em si, já é um quadro muito avançado, muitas vezes irreversível, que a gente não consegue mais retardar essa progressão para a doença final. E o médico disse ainda que, bebendo sempre muita água, você pode evitar diversas doenças, inclusive os problemas renais. E assim como muita gente que mora no DF busca atendimento em hospitais aqui do entorno, o inverso também acontece. Mas no DF a crise na saúde tem deixado muita gente preocupada. O Hospital de Taguatinga, por exemplo, está um verdadeiro caos. O pronto-socorro está lotado e com muitas restrições no atendimento. Pediatra, só em casos gravíssimos. O sistema de som da emergência do Hospital de Taguatinga avisou ontem à noite. Atenção, usuários, chefia de equipe, clínica médica sem atendimento, somente vermelho paciente grave, sem médico de porta. Pediatria, somente vermelho paciente gravíssimo.
cirurgia normal, ortopedia normal, ginecologia normal, mais lento. O vídeo foi feito por uma pessoa que aguardava atendimento por volta das 10 da noite. O pronto-socorro estava lotado. Hoje a situação continua a mesma aqui na emergência do Hospital Regional de Taguatinga. Já teve aviso de novo pelo sistema de som. Tanto na clínica médica quanto na pediatria, só estão sendo atendidos pacientes com a pulseira vermelha. Casos gravíssimos, com necessidade imediata de atendimento e risco de morte. Quem recebeu pulseiras de outras cores depois da triagem não tinha nem previsão de ser atendido. Era o caso do Jeová, que foi classificado com a pulseira laranja, a segunda mais grave, para casos urgentes que podem evoluir para a morte. Ele está com dores no peito. Eu cheguei agora às 6 horas da manhã e fui ali na chefia. Agora o rapaz ia explicar que está sem médico, parece que está em bandeira vermelha. A Meire trouxe o Marcos Henrique, de 1 ano e meio, com febre e vômito. Ele recebeu a pulseira amarela. Hoje ele passou pela triagem, mas disse que não tem previsão de atendimento. O Arthur, de 2 anos, caiu na escola hoje. A mãe foi à clínica da família e ao hospital de Samambaia e ouviu que não seria atendida. No HRT, conseguiu que ele levasse pontos, porque ele não passou pela pediatria, e sim pela cirurgia. Eu já cansei de ir 2, 3, 4 horas da manhã aqui, sem atendimento com meu filho. É um absurdo isso é um descaso com a gente. E em instantes, problemas em estação de tratamento de esgoto prejudica condomínio em Valparaíso. E veja também o projeto de inclusão digital para idosos. Agora 7h31, nós voltamos em instantes. Moradores de um condomínio em Valparaíso não suportam ficar dentro de suas próprias casas. O motivo? O mau cheiro causado por um problema na estação de tratamento de esgoto. O pequeno Moisés, de 8 anos, tem sofrido muito nos últimos dias. Como se não bastasse a paralisia cerebral, um cheiro forte de esgoto tem atacado a rinite e bronquite asmática. O menino toma medicação forte, não larga esse paninho. Eu fico ruim. Meu nariz sempre fica entupido. Por causa desse odor, incentiva mais, né? Ele ficar com o nariz entupido. Na hora de dormir tem muita mosca, na hora da gente se alimentar. É aqui que mora o problema. O condomínio fica a cerca de 200 metros de uma estação de tratamento de esgoto da Saneago. Segundo os moradores, aqui tem um reator que ameniza o mau cheiro. Só que está estragado, segundo eles, há mais de um mês. E ninguém aguenta mais o odor. Da janela da Georgiana dá para ver a estação. Ela e mais 368 famílias moram aqui há 2 meses. Quando eu mudei na primeira noite, achei que seria a melhor noite da minha vida morando na minha casa. Só que eu passei a noite todo dia sentindo dor de cabeça. Dor de cabeça que dava ânsia de vômito. A Alina nem recebe mais visitas. E as pessoas ficam perguntando o porquê desse cheiro. Aí às vezes eu fico com vergonha de falar o que tem aqui atrás da minha casa, porque é bem constrangedor. O Israel chegou a procurar a Saneago, mas a resposta da empresa não o agradou. Tem gente querendo mudar, colocar nos apartamentos à venda, tem ágio, né? Já à venda, por essa questão. Infelizmente está prejudicando os moradores. A Saneago deu um prazo? Nenhum prazo, sem prazo. Nós temos uma informação relatada no livro pelo profissional que visitou o condomínio, que eles não têm prazo para solucionar esse problema. Em nota, a Saneago informou que reparos foram realizados, mas os equipamentos são danificados por vândalos e que a empresa já registrou pelo menos 5 boletins de ocorrência por conta de furtos nesta estação de tratamento. A primeira unidade do programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável foi entregue à população do Distrito Federal. Idosos vão poder fazer cursos tecnológicos. Os computadores novinhos estão sendo usados pela primeira vez. E pela primeira vez, a dona Liduína, que trabalhou a vida inteira com serviços gerais, colocou as mãos nessa tecnologia. A gente não pode ficar parada no tempo. E eu quero aprender muitas coisas, eu quero passar meu tempo com alguma coisa útil. Ela já está inscrita na primeira turma de inclusão digital para idosos do Céu das Artes, em Ceilândia, onde vai funcionar o programa Viver Ativo e Saudável, para moradores com mais de 60 anos. Esse é um programa nacional que está começando aqui por Brasília. Ceilândia foi escolhida por ter a maior população idosa no DF e também os mais altos índices de violência contra os mais velhos. E é assim, com gerações diferentes trabalhando lado a lado,
que o pessoal aqui quer mudar isso. Nós vamos utilizar a própria tecnologia para aproximar as gerações e desenvolver esse potencial de conseguir incluir e fazer com que as pessoas tenham acesso à tecnologia da informação. Governo Federal, GDF, a Central Judicial do Idoso do Tribunal de Justiça e também a UNB vão trabalhar juntos nas oficinas. O foco são os mais de 165 mil idosos que vivem hoje em Ceilândia. A previsão é que, além das aulas de informática, a turma que já passou dos 60 tenha cursos também de dança, artesanato, robótica e noções de como tocar o próprio negócio. Nós estamos trazendo cursos profissionalizantes, né, em parceria com algumas entidades do próprio governo do Distrito Federal, para que ela possa ali também aprender coisas sobre a questão da economia, as questões de gestão, para que ela possa desenvolver, além das suas habilidades, ela possa ter todas as informações necessárias para a sua vida ativa e saudável. Essa ideia realmente tem que se espalhar, né? E o J2 de hoje fica por aqui. Amanhã, às 6 da manhã, tem Bom Dia Goiás. E a gente volta a se ver amanhã. Beijo, tchau!